Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Bem-vindos, abençoados. Estamos chegando aí à marca de 24.050 por aí, 40, 30, enfim. Estamos crescendo a cada dia, né? Está ficando bonito. E glória a Deus pela sua vida. Obrigado a todos os inscritos nesse canal, porque eu sei que são pessoas que hoje pensam fora da caixinha, né? São pessoas felizes, né? Como eu tenho visto comentários aí, e eu amo comentário, ainda mais quando o comentário vem falando de um testemunho pessoal, né? Igual o abençoado me abordou lá no WhatsApp, falou assim: André, eu estou até praticando exercício, eu me sinto agora mais novo, glória a Deus, né? Glória a Deus, abençoado, querido, muito obrigado, eu amo ouvir isso, porque é isso que eu sinto também. E a minha ideia é passar isso para vocês, né? Então, quando eu passo isso, eu fico feliz, eu me sinto realizado. Porque eu tenho uma máxima comigo que eu nasci para fazer os homens mais felizes. Os homens eu também estou falando, das mulheres também, tá bom, queridas? Então, abençoados, se você ainda não se inscreveu em nosso canal e tem acompanhado as nossas mensagens, nossa mensagem tem feito bem para você, nossas mensagens têm feito você pensar, nossas mensagens têm libertado a vida de vocês, inscreva-se em nosso canal hoje mesmo, não perca tempo. Não assista nossa mensagem de clandestino, se identifica no chat, isso é maravilhoso. E quem sabe aí você está vendo essa mensagem com seu vizinho que partilha da mesma ideia que você, que maravilha será o encontro de vocês dois, né? E quem sabe na cidade de vocês, através dessas duas brasinhas, consegue acender aí esse fogo maravilhoso aí que eu recebo, que está já no Brasil inteiro, tá bom, queridos? Muito obrigado aí. Então, se inscreva no nosso canal, toque o sininho para que o YouTube te avise. Também compartilhe as nossas mensagens nas redes sociais que vocês pertencem, no grupo de família, no WhatsApp, enfim, no Telegram, em todos os sentidos, tá bom? Comentem, conforme eu falei, e deixe o seu like aí, porque você já sabe que vem coisas boas por aí, né, queridos? Então, muito obrigado. Um beijo no coração de vocês, tá? Agora eu vou falar do nosso livro, abençoado. Tá aqui ele, cadê? Peraí, abençoado. Tá aqui o nosso livro, A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso. Essa semana eu recebi aí do abençoado Antônio, lá de Alagoas, em Maceió. Ele emprestou para uma tia dele, né? Uma tia do sistema, e diz que ela é pé roxo, né? E ele até falou assim: Ih, André, não sei o que vai acontecer, não sei nem se ela vai achar ruim comigo, eu não quero nem saber, eu quero é mais. Então, e quando ele enviou para ela, deu na mão dela, ela ficou assim meio desconfiada, né? Mas já tem 2 semanas e ela não devolveu. Imagina o que esse livro está causando na vida dessa abençoada, que é missionária do sistema religioso. Que bênção, né, abençoado? E eu fico muito feliz, porque isso aqui é uma obra que vai perdurar a eternidade. Eu tenho convicção disso. Quem está hoje recebendo, quem adquiriu esse livro aí, sabe que vai ter uma leitura longe da interpretação humana, e é a Bíblia pela Bíblia. E muitos outros virão por aí, tá bom? Eu estou atualmente trabalhando na versão do Novo Testamento, Textus Receptus. Também já está quase pronto o livro sobre as perguntas em graça, tá bom? Que eu vou também lançar aqui. Enfim, tudo isso aí. Se você quiser adquirir esse livro, é só você entrar em contato comigo. Hoje mesmo é que eu passo aí como você vai fazer para adquirir esse fator libertador, tá? Isso aqui é pensar fora da caixinha. Está em meu WhatsApp. Tá bom, meus queridos? Bom, amados, então vamos à mensagem de hoje, uma mensagem que promete nos colocar novamente em correção, porque essa é a ideia. Vamos falar sobre a grande multidão. E a grande multidão, onde se encontra? Em Apocalipse. A grande multidão foi a grande multidão que saiu da grande tribulação. Então, para o cristianismo tradicional, a grande maioria crê que esse período será em um futuro. A grande maioria, 90% dos cristãos hoje na Terra, acreditam que a grande tribulação e, consequentemente, a grande multidão será em um futuro incerto, indeterminado. E será marcado por catástrofes, né? Um tempo em que o ser humano será afligido. Então, dentro dessas perspectivas futuristas do sistema, eles se subdividem em 2 grandes grupos. Um crê que Jesus vai vir antes da grande tribulação, e outros creem que Jesus virá depois deste evento da grande tribulação.
Porém, o nosso questionamento sempre será este: se o evento principal, atenção, se o evento principal da vinda de Jesus foi a queda do templo, e isso ocorreu no ano 70 depois de Cristo, e dentro da geração que Jesus apontava em Mateus capítulo 24, Mateus 24, se não me engano, 34, não é isso? Então, o que fazem essas pessoas ao usarem a Bíblia fora do seu contexto? O que elas fazem? Então, mediante a essa indagação, hoje nós vamos provar para vocês a quem o texto de Apocalipse se refere quando fala da grande multidão, da grande tribulação. Bom, se você não entende isso direito, vem para a graça que eu te explico. Amados, o cristianismo tradicional, como vocês sabem, mergulhou o mundo em uma falsa expectativa. Mergulhou o mundo em um falso sonho. E nisto foi desenhada uma falsa imagem, que são nada mais, nada menos que a nossa ansiedade levada ao extremo. A nossa já foi um dia, não é mais, né, abençoado? Eles vivem no extremo. E isso, muitas das vezes, atrapalham essas pessoas a levar cabo de suas metas, daquilo que eles querem fazer na vida. Por quê? Porque eles se deparam diante de um tempo que está prestes a ocorrer, em que o mundo acabará. Então, levando isso em consideração, e todas as doutrinas do sistema religioso, diga-se de passagem, é isso que esses ensinos têm feito a essas pessoas, a milhões de pessoas que já passou pela Terra e que está passando ao longo de 2000 anos de existência desse cristianismo tradicional do sistema religioso. Então, a expectativa de um apocalipse para um futuro incerto e indeterminado tem levado muita gente à loucura. Agora, a pergunta que eu te faço é sobre essa expectativa da grande tribulação. Será que seria a grande tribulação realmente para os dias atuais? Ou seria para o primeiro século da era cristã? Então, se para nós aconteceu no primeiro século, então nós temos que explicar como essa grande tribulação está relacionada com a queda de Jerusalém, com a queda do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Então nós somos obrigados a provar isto. Até porque o texto que vamos ler daqui a pouquinho, agora, logo em seguida, ele não está reservado somente à Judéia, como vocês vão ver. Ele está se relacionando com as coisas do mundo. E temos que entender o mundo no contexto bíblico dali. Vamos ler o texto, abençoado. Se encontra em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 e 10, e depois os versículos 13 e 14. Tá aí. Notem que eu estou usando a versão do Novo Testamento chamado Textus Receptus, tá bom? Vamos ler, abençoado. Depois destas coisas, olhei e eis uma grande multidão contada por ele, e ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas e palmas nas mãos, e clamando em alta voz, dizendo: a salvação de nosso Deus, que está sentada no trono do Cordeiro. E foi-me dito por um dos anciãos: quem são estes que estão vestidos de vestes brancas? De onde vocês vieram? E jurei-lhe: Senhor, e ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Meus amados irmãos, vocês estão observando que eu estou usando a versão, do Novo Testamento, Textus Receptus, que eu achei interessante essa versão. Inclusive eu estou adotando em meus estudos, e mais na frente eu vou estar trazendo essa preciosidade para vocês. Ela nos dá uma melhor percepção da ideia judaica desse período. É por isso que eu estou adotando essa Bíblia, essa versão do Novo Testamento, para os nossos estudos aqui. Porque ele nos dá essa ideia do judaísmo desse período. Veja só a palavra jurei-lhe. Ela não encontra-se na João Ferreira de Almeida, nem na Bíblia de Jerusalém. Em muitas versões ela não se encontra. Mas está ali a palavra que eu até destaquei em letras maiúsculas, está ali, jurei-lhe. E essa palavra, jurei-lhe, com juro-te, era muito comum isso na época da lei,
O próprio Senhor Jesus, quando foi julgado, ele teve uma hora em seu julgamento que ele se declarou Deus, né? Quando Jesus estava sendo julgado, ele se declarou Deus. Quando ele falou que viria nas nuvens, ele estava se declarando Deus, porque só Deus vinha nas nuvens. Então, os seus acusadores, ouvindo isto, inclusive com o sumo sacerdote, o que eles fizeram? Rasgaram-lhes as vestes, eles rasgaram. E disse assim, conjuro-te perante Deus. Meus amados irmãos, essa atitude, deixa eu voltar aqui com a minha imagem, essa atitude em um julgamento judaico, daqueles dias, fazia com que o réu fosse obrigado a dizer algo em sua defesa. E Jesus disse assim, não sei se vocês se lembram, tu o dizes, não é isso? Por quê? Porque Jesus apenas confirmou o que ele diz. O que aquele homem foi acusado de ter falado que ele era Deus, ele mesmo falou assim, tu dizes que eu sou Deus. Então, mas voltando aqui ao texto, vocês sabem que nesta passagem, o cristianismo tradicional atribui isso a um futuro, ou seja, eles aguardam isso acontecer. Agora fica difícil saber em qual tempo isso ocorrerá. Para os futuristas, não é verdade? É difícil porque é incerto, indeterminado. Será que essa grande tribulação virá depois dessa crise que o mundo atravessa nesses últimos anos, né? Ninguém sabe. E agora surgiu uma nova ameaça, vocês estão sabendo, né? Veja o que está acontecendo entre China e Estados Unidos, estão se chocando ali. Isso tudo sobre Taiwan, né? Uma província que até anos atrás era da China e agora Estados Unidos é um grande parceiro comercial e os Estados Unidos não abre mão disso. Ou seja, é essa falsa esperança que eles criaram no mundo. Sempre a expectativa de que a grande tribulação acontecerá a qualquer momento. Mas ainda bem, né, queridos, que o Pai nos libertou disto. Glória a Deus por isso, né? O fato é que se formos ver isto pelos viés do sistema religioso, vamos todos ficar loucos procurando assunto aí, e é igual diz, né, ovo, né, o cabelo em ovos, né, que a gente não vai encontrar, biblicamente falando. Então, abençoados, vamos começar a entender como começou tudo isso, tá? Vamos começar, como é que a gente passa a entender as coisas certas dentro do contexto bíblico? Atenção, nós estamos lendo um livro, não é verdade? O livro que se chama Livro de Apocalipse. Então, nós estamos lendo uma revista que foi escrita ontem. Estamos lendo algo que foi escrito há aproximadamente 2000 anos atrás. O Apocalipse foi escrito dentro de um contexto. Todos os livros, não somente os livros bíblicos, todos os livros históricos, todos os livros que foram livros de poesias, eles foram escritos dentro de um tempo. E nós não podemos negar isto. E Apocalipse foi em um período ou em uma data, né? Só para você ter uma ideia, presume-se que o livro de Apocalipse foi escrito antes do ano 70. É fato para nós isso. Por volta ali do ano 64, 68 depois de Cristo. Inclusive eu vou trazer outra mensagem reforçando mais uma vez esse posicionamento e dizer para vocês e mostrar para vocês que o Apocalipse foi escrito antes do ano 70. Isso vai ser uma das funções desse canal aqui. Então, ele foi um livro escrito antes da queda de Jerusalém. Meus queridos, essa informação é muito importante. Anotem isso, tá bom? Então, nós estamos dentro do contexto de quê? De Mateus capítulo 24, 34. Nós estamos trazendo Apocalipse para os dias de hoje? Não. Não estamos fazendo isso e nem podemos. E João tinha em mente o quê? Um povo específico, quando escreveu esse livro. Que foram quem? As 7 comunidades da Ásia. As 7 igrejas da Ásia. Conforme indica Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Então nós temos uma data, que é entre 64 e 68, dentro de um contexto cultural, né? E também para as 7 igrejas da Ásia. Esse é o contexto do Apocalipse. Eu estou mentindo para vocês? Claro que não, né? Claro que pode ter gente aí que fique meio assim, será que foi antes do ano 70 e tal? Nós vamos provar isso aí, mais uma vez, que eu já tenho um vídeo aqui nesse canal. E quem era o povo que estavam envolvidos com essas comunidades? Quem era? Era você, abençoado? Claro que não. Eram, na sua maioria, povo de origem gentílica e também judeus cristãos. E o que vamos fazer agora diante com essas informações de contexto?
já que somos pessoas que respeitam o passado, porque nós somos pessoas que respeitam o passado, e nós temos o passado em estima, ou seja, nós consideramos o passado, nós amamos o passado, então temos que entendê-lo sobre esse viés, concordam comigo? E não fazer o que o cristianismo tradicional fez, atropelou o passado para expor um futuro que nunca chegará, causando frustração ao mundo. Isso é um anacronismo. Então, um anacronismo criado para um futuro irracional e antibíblico, porque ele não tem base no passado, não tem base. Os argumentos hoje do futurista não têm base no passado. Eles têm base nos fundamentos humanos e não em fundamentos bíblicos, porque o fundamento bíblico eu acabei de passar para vocês. Então, a partir desta perspectiva, podemos então nos aprofundar na interpretação. Um segundo ponto também bastante importante que eu quero colocar para vocês aqui nessa mensagem é que a frase a grande tribulação, atenção, que aparece aqui no texto, eu vou colocar aqui, Apocalipse capítulo 7, versículo 14, tá aí. Essa grande tribulação aí do texto, tá? Ela vem do grego, é uma palavra escrita flipsis, tá ali, flipsis, né? Então ali diz, jurei-lhe ao Senhor e ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Então essa frase, grande tribulação, ela em grego é flipsis, tá? E essa é a mesma frase empregada em Mateus capítulo 24, versículo 21, e que não é coincidência, porque também Jesus falou sobre a grande tribulação. Isso tudo linkando, abençoado. Vocês vejam que nós estamos linkando, tá? E tá ali. Só que na versão Textus Receptus, é por isso que eu estou amando essa versão, ela já coloca ali a palavra grande tristeza, ela não bota grande tribulação, mas que é a mesma coisa, tá bom? Tá ali, ó, flips, a palavra flips, tá? Em grego. Só que o escritor usou um outro termo para definir ela. Eu achei muito interessante isso aí, né? Então isso dá uma ideia diferente. E isso é sensacional. Porque você está lidando, queridos, com uma linguagem muito utilizada no passado. E que nos ajuda a entender as mudanças feitas nas atualizações recentes. É por isso que eu quero colocar realmente esse livro na sua mão, tá? O Novo Testamento em grego. Então vocês notam, abençoados, vocês passam a perceber que a cada atualização da Bíblia, eles vão tentando fechar o entendimento para o lado do sistema religioso, para o lado das doutrinas humanas, e não para o contexto bíblico de fato. É por isso que eu estou adotando essa versão como sendo uma versão que nos dá esse dinamismo. Então vocês notam que a palavra grande tribulação de Apocalipse, nessa versão aparece grande tristeza, que não deixa de ser a mesma coisa, o mesmo sentido. Então em grego, eu quero mostrar em grego o que significa essa tribulação. Tá aí, eu separei para vocês. Se lê, né? Se lê ali, ó, flipsis, que é assim que se pronuncia, tá bom? E a definição é tribulação. O seu uso é feito em perseguição, aflição, angústia, tristeza, tribulação. Você pode colocar qualquer uma dessas palavras ali, a grande perseguição, a grande aflição, a grande angústia, a grande tristeza ou a grande tribulação, que você está falando da mesma coisa. E do que o Senhor Jesus está falando no texto de Mateus, queridos? Da queda do templo de Jerusalém. Não foi lá em Mateus capítulo 24, versículo 2? Ele falou que o início de tudo seria a queda. Não o início, né? Mas o fim de tudo seria a queda. A grande visibilidade para o mundo seria a queda do templo. E até mesmo aqueles que não creem, atenção no que eu vou dizer, até mesmo aqueles que não creem, como nós, em uma escatologia 100% consumada, eles aceitam que esse versículo aí está realmente falando da queda de Jerusalém. Então, a Bíblia, queridos, ela não fala de duas grandes tribulações, como querem fazer acreditar de forma indireta os futuristas. Por quê? Porque se o texto de Mateus 24 está dividido em tempo, logo se faz menção de uma suposta segunda grande tribulação. E isso a Bíblia não fala. Então é isso que nós estamos vendo. As mesmas palavras empregadas por Jesus em Mateus capítulo 24 e 21, como em Apocalipse 7, 4, 14, se referindo a uma grande tribulação. E disse o texto, como essa nunca mais haverá. E o contexto seria o quê?
a queda do templo de Israel. A queda do templo de adoração a Deus. Então, amados, podem haver períodos no mundo de até maiores tormentas do que esta. Pode haver. Porém, a finalidade da grande tribulação daqueles dias foi muito maior, porque ela atingiu não somente ao mundo daqueles dias, como impactou no mundo espiritual. E o maior impacto foi justamente no mundo espiritual. Por isso que não haverá período como a grande tribulação da palavra. Então ali anunciava o quê? O início do fim do período da lei e entrava em cena a nova aliança. E igual a esta, não haverá outra jamais. Não haverá uma segunda grande tribulação. Não haverá. Eu sinto muito frustrar aos futuristas, mas não haverá. E sem contar também que João, quando ouviu as instruções, ele ouviu de Jesus. Logo lá em Apocalipse, ele não poderia estar se referindo a uma outra grande tribulação, né? Porque senão ele estaria burlando Jesus. Agora eu te faço uma pergunta. De tudo que você ouviu até agora, eu descontextualizei vocês aí? Eu descontextualizei? Eu enganei vocês? O que eu estou mostrando para vocês? Contexto da Bíblia. E o que nós estamos fazendo? Respeitando o tempo que foi escrito. Agora, se eu tivesse aqui forçando o texto e dizendo para vocês que a grande tribulação ainda não começou, querendo criar aí entre um conflito, vamos dizer, entre Rússia e Ucrânia, entre Estados Unidos agora e China, né? Olha, vai explodir o mundo, a guerra mundial. Se eu estivesse fazendo isso e linkando, forçando o texto, querendo informar para vocês, dizendo para vocês, olha, está chegando a grande tribulação, aí sim estaria enganando vocês. Eu estaria omitindo uma história e querendo colocar uma outra história em cima. Omitindo um contexto histórico e querendo colocar dentro de um contexto que não tem nada a ver. Isso é que seria um anacronismo. Isso é anacronismo. Então, o que deduzimos é que todas as doutrinas, olha, pessoal, não é muito dizer isso não, todas as doutrinas do sistema do cristianismo tradicional é um anacronismo. Vamos pegar um exemplo? Veja o dízimo, por exemplo. O dízimo é ou não é um anacronismo? Claro que é. É uma dilaceração dos textos bíblicos. Agora eu te pergunto, a Bíblia concernente à vinda de Jesus fala de grande tribulação ou de grandes tribulações? É claro que é uma só. Não haverá duas grandes tribulações. Não haverá uma terceira vinda de Jesus. E quem são estes da grande multidão, André? Fala para nós. São os que estavam nas 7 comunidades da Ásia. Ali haviam judeus cristãos, bárbaros cristãos, citas cristãos, romanos cristãos, o povo do Oriente, o povo africano, várias etnias, raça, línguas e nações que se converteram a Cristo. Havia várias etnias naqueles dias. E falar que nestes dias, que estamos falando lá do contexto lá do ano 70, não tinha nação, é muita desonestidade, né? Porque eles falam assim, não, mas tem que ser nação. Que nação? Aquele povo era nação. Falar que não havia nação antigamente é uma desonestidade. Mas é isso que muitos argumentam. Porém, são teólogos de redes sociais. A gente não dá bola para isso, né? O fato é que se cumpria ali no ano 70 aqueles que passariam por aqueles dias de grande tribulação. Esses seriam a grande multidão, conforme diz o verso de Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Vamos ler de novo, abençoado? Tá aí, ó, para vocês. E ali eu botei em letras maiúsculas as nações, tribos, povos e línguas, mostrando para vocês que atingiu o mundo todo daquela época. E de onde vinha esse povo? Lá das 7 igrejas da Ásia. Eram os cristãos do primeiro século. Veio do Flipsis, veio da grande tribulação. Versículo 14 agora, para corroborar conosco, vamos ler. Apocalipse 7, 14. Está ali. E jurei-lhe, Senhor, e ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. Está ali a palavra Flipsis, né? Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Está aí, abençoado.
essa é a única grande tribulação referente aos aspectos da parousia da vinda de Jesus. Que quer dizer parousia? A vinda do Filho do Homem em glória, com poder e autoridade. E por que nós falamos que a vinda de Jesus era uma troca de aliança? Por que nós falamos isso? Por causa da menção de Jesus em apontar para o templo, onde se adorava a Deus. Se Jesus quisesse apontar para algo de efeito mundial, ele não teria apontado para o templo. Está entendendo? Então, a vinda de Jesus foi uma troca de aliança. Então não seria mais em um templo local, como o templo tão sagrado para os judeus daqueles dias. E sim seria o quê? Em nossos corações, entenda-se mente. Agora a lei do Pai não estaria mais gravada em pedra, ou somente entre um povo. Agora seria o quê? Para todos, para todas as raças, línguas e nações. Ou seja, uma abertura universal de Deus para seus filhos. E não mais através de uma escrita de condenação e morte para um povo. E sim, para o mundo todo, a lei do Espírito de vida. É disso que se trata a vinda de Jesus. Aí você me diz assim, mas André, é só isso? Não vai ter fim do mundo? Não vai ter besta? Não vai ter diabo andando para cá e para lá? Não vai ter o milênio? Olha o milênio. E o Meguido, a guerra do Meguido? Não é verdade? Olha, e os mortos? Os mortos, os túmulos se abrindo. Jesus no cavalo branco. Não, André, você está me frustrando. Não vai ter, abençoado. Isso tudo é um anacronismo. Isso tiraram de um contexto e querem que você engula no contexto de hoje. Isso criou um sofisma na mente das pessoas que se revoltam quando nós mostramos para elas Bíblia. Só que antes as pessoas não tinham como se defender disto. É por isso que você vem a esse canal a primeira vez. Se você sumir desse canal, amém, não nasceu mesmo para entender isso. Agora, se você vem, está vindo, isso tem chamado a tua atenção e você começa a entender, você começa a se libertar. Por quê? Porque você está se defendendo desse anacronismo. Você está tirando para fora um sofisma criado na tua mente. E não crê nisto que nós estamos falando, colocam as pessoas ainda no velho pacto. E no velho pacto, Deus não está mais lá. Porque Deus se mudou para novos céus e nova terra. E você sabe por que o mundo caminha dessa maneira? Porque aonde o mundo está, a mente do mundo está, Deus não está lá. É por isso que Deus te chamou, meu irmão. Porque você é luz. Você é luz nas trevas. Você tem conhecimento, porque conhecimento é luz. Quem está em trevas está em desconhecimento. Foi por isso que Deus te chamou, para mudar o mundo, para mostrar ao mundo o contexto, para mostrar ao mundo o anacronismo de suas religiões. Então, se a ideia de Deus era alcançar a todos antes da parousia, o evangelho foi pregado a todos. Todos quando? Naqueles dias dentro do mundo romano. Eles ouviram o evangelho de Jesus. Porque é um dos questionamentos, né? Eles falam assim, não, mas esse evangelho tem que ser pregado para o mundo todo. Mas o mundo do contexto bíblico é um mundo romano, abençoado. Olha só, é um mundo ecumene. Porque os que foram alcançados naqueles dias, os gentios e os judeus, que recusaram o judaísmo, viraram judeus cristãos, eles recusaram a lei e entenderam a obra salvífica de Cristo na cruz. Então, antes do ano 70, eles ouviram o evangelho daqueles dias para aqueles dias. O evangelho do arrependimento aos judeus e para os gentios, o evangelho da reconciliação. E hoje, André, o que nós ouvimos? Ouvimos o evangelho da graça eterna. Então, a graça eterna, ela sempre foi a vontade de Deus. Vocês lembram quando o Senhor sempre falava, se referia, quando ele queria que o povo olhasse para dias melhores? Ele falava assim, olha, é uma terra onde mana leite e mel. Agora, abençoados, naqueles dias não pôde se cumprir por causa da morte espiritual. Porque leite e mel é um posicionamento espiritual. Não é que quando morremos vamos na colmeia pegar o mel e nem vamos mamar na teta da vaca. Não, não é isso. Isso é uma posição espiritual. Isso não é uma posição de conforto material. Isso é uma posição de conforto espiritual. André, o que significa esse leite e mel? Abundância de conhecimento espiritual. E é nisto que estamos sendo expostos aqui nessa mensagem.
Estamos sendo expostos ao conhecimento jamais revelados para este mundo. Essa é a grande verdade. Mas para quem guarda uma posição futurista, eu sinto muito. Vai ficar querendo ir na colmeia e ter com vacas para tomar leite e mel. Então, amados, o evento que estamos tratando aqui não é um evento global. Foi um evento local e se deu em Jerusalém e ao mundo daqueles dias. Então, quando se fala em globalidade, né? Quando se fala em globalidade, quase que não sai, se referia o quê? Ao mundo romano daqueles dias. O mundo era o Império Romano. Mesma coisa quando era a Babilônia, a grande e poderosa Babilônia. Quando a Babilônia estava no poder, o mundo daqueles dias era o quê? Era o mundo babilônico. Quando era o Egito, que dominava todos, o mundo era o quê? O mundo egípcio. Assim também foi com todos eles que dominaram o mundo naqueles dias. Veja o que Paulo escreveu em Efésios 3. Depois vocês leiam. Qual o sentido Paulo teria em escrever isto, Efésios 3, se o fim não se referisse ao término da antiga aliança mosaica, com a queda de Jerusalém? E o que os cristãos do primeiro século, meu irmão, experimentaram? O que eles experimentaram? Eles experimentaram a preparação para o encontro com Cristo nas nuvens, nos ares, ou seja, em justiça. Experimentaram a comunhão através da fé em Cristo, e não somente constituída de judeus, mas também de gentios de todas as partes. Foi isso que os cristãos do primeiro século experimentaram. E aconteceu onde? Na parousia, no ano 70, quando o templo de Jerusalém veio abaixo. Ali acabou a separação, ali acabou uma era, um tempo, um mundo, uma forma de legislar, uma velha aliança. E entrou no mundo o quê? Um novo e vivo caminho, novos céus e nova terra. E o reino de Deus é onde, abençoados? É onde nós estamos hoje. E hoje nós nos encontramos vivos e sabemos que estamos vivificados no mundo espiritual, na nossa mente. E muitos nos questionam quando falamos isto. Por quê? Porque os filhos de Tomé só creem no que vê. Amados, eles não creem no mundo espiritual. Eles só creem no mundo espiritual se entrar diabo, se entrar demônio, se entrar Lúcifer, se entrar anjo. Aí eles creem nesse mundo, que, diga-se de passagem, não existe. Excetuando os anjos, que foram seres celestiais, os outros não existem. Então, quando afirmamos que a parousia de Jesus se deu no âmbito espiritual, eles não creem. Então, o evangelho seria pregado em todo mundo. Não é isso que diz Mateus 24,14? Vamos ler, abençoado. Mateus capítulo 24,14, vamos ler. E diz: e este evangelho do reino será pregado em toda a terra habitada. Olha aí. E ali é oicumene, tá? A palavra terra habitada é oicumene. Em testemunho a todas as nações, então soará o fim. Essa é a versão que eu estou estudando nela, Textus Receptus. Olha que maravilha. Agora vamos ver esse mesmo versículo na versão João Ferreira de Almeida, Almeida Revista e Atualizada. E veja que o texto já dá uma outra ideia. Isso é para vocês sentirem como eles mexem, né, abençoado? Tá ali, ó. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Mesma coisa, mesma palavra, ecumene, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então vocês vejam como as versões que estão sendo atualizadas, elas vão ocultando as coisas, né? O que no princípio queria dizer é o mundo daqueles dias, a terra habitada, aqui já fala todo mundo. Por isso que nós devemos ter cuidado, tá bom, querido? Com a atualização. Elas são necessárias, porém muito perigosas. Principalmente quando não se explica isto que eu estou te explicando. Então, o evangelho, ele seria pregado em todo mundo, ou seja, o mundo daqueles dias. E a terra habitada daqueles dias era dentro do Império Romano. Foi por isso que Paulo disse lá em Colossenses capítulo 1, versículo 23, que esse oicumene, essa terra habitada, todos ouviram o evangelho da salvação para aqueles dias. Paulo falou, não deixei de anunciar, não é verdade? Então estas coisas é que nós chamamos de anacronismo, é retirar isso do contexto. Então quando não se explica o entendimento para as pessoas, né, entender que aquilo ali foi para aqueles dias, né, e querer contextualizar da maneira errada,
como pensamos hoje, é um anacronismo. Por isso que o sistema hoje vive batizando, vive jejuando, vive dizimando, esperando Jesus voltar. Tudo isso nasceu desse erro. Um erro de compreensão nasceu ali do anacronismo. É por isso que afirmamos que todos daqueles dias, daquela geração que Jesus falou, ouviram o Evangelho de Cristo. Todo mundo daqueles dias onde tinha pessoas morando, eles ouviram, abençoado. Vamos ver, abençoado, Colossenses capítulo 1, versículo 23, que eu deixei aqui para vocês. Vamos ler, tá ali. Ó. Colossenses 1, 23, que diz: Disse ele, perseverai na fé fundada, firme e inabalável da esperança do evangelho que ouvistes pregar para todos os edifícios, que quer dizer pessoas. Olha só a versão. Uma versão bem arcaica, né, abençoado? Que tremendo, né? Debaixo do céu. Então está aí a prova que todos naqueles dias foram alcançados pelo evangelho. Isso, amigo, é prova bíblica. Agora querem provar fora da Bíblia? Aí é um problema de cada um. Eu não caio mais neste golpe. Escreve aí, abençoado. Eu não caio mais neste golpe. Escreve no chat aí. Deixa eles sabendo que a gente não cai mais nesse golpe. Agora, abençoados, vamos ler em Lucas capítulo 21, versículo 24 ao 27, que é uma prova real de que o evangelho foi pregado a todas as nações. A todas as nações era o mundo daqueles dias. E esse texto também é muito importante, porque mostra que a queda do templo também envolvia as outras nações do mundo. Vamos ler, abençoado? Lucas capítulo... Estamos já chegando ao final. Lucas capítulo 21, versículo 24 a 27, está aí um texto bem extenso, vamos ler rápido. E diz: E eles caem à espada e são levados cativos por todas as nações. Aí está falando do povo judeu. E Jerusalém é oprimida pelos gentios, romanos, tá? Até que os tempos dos gentios se completem. E há um sinal no sol, na lua, nas estrelas e na terra, uma unidade de nações, olha aí, letra maiúscula, maravilhados com o som do mar e das ondas, desmoralizando os homens pelo medo. E algumas versões falam desmaiando, né? E pela expectativa da aurora, pois os poderes do céu são abalados. E então eles verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e muita glória. Então a palavra nações está envolvendo implicitamente as nações daqueles dias. Então não foi um evento só dentro de Jerusalém. Ele teve repercussão. Então foi o ecumênio que foi atingido aqueles dias. E note que nesta versão nem aparece a palavra mundo, tá bom? Há várias versões bíblicas aí que você vai encontrar aí entre 24 e 27, nesse capítulo de Lucas 21, você vai ver mundo. Meus queridos, o fato é que nestes versículos que se refere à grande tribulação, ao fim das coisas, em nenhuma delas aparece a palavrinha cosmo. Porque se aparecesse essa palavra cosmo, aí sim daria ideia de um evento global e não local, como é o ecumênio. Vocês estão entendendo? Meus queridos, às vezes por causa de uma palavrinha. É disso aí que Deus te livrou. Porque o ecumênio é uma porção de terra habitada. E cosmos, além de pegar o ecumênio, pega o globo todo. O globo por quê, André? Porque a Terra ela tem uma forma esférica. Tá bom? Tá bom, abençoado? Então, abençoados, estamos chegando aí ao fim de mais uma mensagem. E o que fizemos nesta mensagem? Lemos a Bíblia. A única coisa diferente que fizemos do sistema religioso é que fomos ao original. Nós fomos nos contextualizar. E além do original, fomos procurar saber para quem foi escrito o livro de Apocalipse. E aí descobrimos que o povo da grande multidão eram os lavados e remidos no sangue do Cordeiro das 7 igrejas da Ásia. Os que passaram vivos, atravessaram a grande tribulação, atravessaram o ano 70 e entraram em novos céus, nova terra, que eram os gentios, gente de todas as nações, e também os judeus convertidos agora ao cristianismo. Isto tudo ocorreu onde? No ano 70 depois de Cristo. Então, o fato é que o evento ocorrido neste ano não é anos 70, tá bom, abençoado? É ano 70 depois de Cristo. Então, o fato é que esse evento ocorrido, como alguns afirmam,
afirmam, né, que só foi para os judeus. Muita gente fala, não, isso aí foi só para os judeus. E nós provamos que não. Teve implicações no mundo todo daqueles dias. Porque a mudança de pacto abrangeu a todos, a todas as nações. E esta é a única grande tribulação que a Bíblia menciona em seus 66 livros. Agora, se querem inventar uma outra grande tribulação, é conto de velhas caducas, como dizia o apóstolo Paulo. E desses contos, das velhas caducas, o Senhor nos livrou. Não é verdade, abençoado? Bom, queridos, estamos chegando então ao final. Muito obrigado a todos vocês que me suportaram até agora. Se você não entendeu, veja novamente esse vídeo e veja de novo e não canse de ver. Graça e paz e até a próxima mensagem.